Santa Casa lançou semana passada mais uma campanha de incentivo nesse sentido, né? Mas eu percebo também que existem preocupações, porque hoje há tantas informações, mas principalmente, Delani, tantas desinformações a respeito de saúde, que as mães, em algumas circunstâncias, podem ficar em dúvidas. Frequência, importância, enfim, outros aspectos que envolvem também o aleitamento materno. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Existe sim, existem várias questões. Na verdade, a maternidade traz muito medo à mulher, porque nenhuma mulher está preparada para ser mãe até nascer um filho, a gente sabe disso. A minha mãe sempre dizia que a maternidade é uma caixinha de surpresa. Tem mulheres que passam pelo parto natural, não sente dor. Tem mulher que amamenta e não tem um problema nenhum com rachadura no seio, aquelas dores e aquele seio que fica empedrado, aquele leite que não sai. Então, cada mulher reage de uma forma, mas eu percebo também que é o quanto ela alimenta tudo isso dentro dela, o quanto ela tem esse medo nutrido mesmo dos pensamentos diários, porque eu vejo mães que quando engravidam elas já entram em pânico, Roberto. E esse pânico está o tempo todo manifestado dentro das suas correntes sanguíneas. Então, tudo que a gente pensa é um pensamento, a gente gera uma sensação, um sentimento que traz um comportamento. Então, nós precisamos encarar a maternidade de uma maneira mais leve, mais saudável possível, mais natural, para que sejam mais amenizados todos esses conflitos. E o que vier, a gente vai lidando com aquilo que está na nossa frente. E não colocar o problema na frente, mas sim do lado. Eu falo sempre isso. Não coloque como um problema na tua frente, senão cega a tua visão e você não consegue encontrar uma saída para isso. Então, coloque o problema ao lado e busque profissionais para te ajudar. A famosa pega, né? A pega do peito, do bico, da boca da criança. Então, existe todas essas questões, mas tem mulheres muito aflitas durante a gravidez. Elas passam 9 meses em aflição. Então, aquela coisa da negação, daquela transformação do corpo e perguntando, mas será que eu vou dar conta se eu não vou? Então, existe muito um pânico. Então, eu acredito que um bom tratamento já também com uma terapia associado ao seu período gestacional, atividade física, a família realmente, as matriarcas da família dando esse suporte, conversar com pessoas que já foram mães, mas evitar mulheres catastróficas, porque eu tive amigas que falavam, ai, você vai ver, vai rachar teu peito, porque sangrou. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, tem pessoas que, ao invés de te orientar e te ajudar e te motivar, não. Na verdade, ela colocou aquilo como se fosse um grande empecilho para você amamentar. Então, cuidado também com as pessoas que você vai buscar informação. Então, isso também tem muito peso, viu, Roberto? A maneira como você encara a tua maternidade. Então, encare isso como um ato de amor, é uma doação que não tem preço ao teu filho. Então é um momento prazeroso demais. Eu tenho saudades de amamentar o meu filho. Então o Raul olhava daqueles olhinhos vidrados na mamãe ali, naquele período da amamentação, porque os meninos, quem já teve filho sabe que os meninos são famintos e eles mamam a cada 45 minutos. Então eu sempre estava ali disposta para amamentar. E eu tinha muito prazer em estar oferecendo essa nutrição, como eu digo, nutrição física e emocional, porque é um contato único que a mãe tem ali, o tempo todo aquele olhinho colado em você. Então, é a primeira experiência, a fase oral sendo desenvolvida na criança. E segundo a psicanálise, a criança ela tem esse prazer enorme na amamentação. E é tão profundo esse prazer que depois ela busca mais prazer em levar objetos, dedinho na boca, pezinho, porque é uma fonte inesgotável de prazer para aquela criança, porque a fase oral é muito importante passar por essa maturação e desenvolvê-la. Então, eu sempre incentivo as minhas alunas, eu sempre treinei as mulheres grávidas e sempre incentivei, amamente. Mesmo que você tenha um problema no início, busque profissionais, que hoje nós temos, dentro de hospitais, nós temos centro aí de encontros para acolher essa mulher que está em período de amamentação. Nós temos banco de leite, mas insistam no seu processo, mesmo que tenha um pouco de dor no começo. E busca orientação, busca essa psicologia
comportamental para que você possa encarar esses fatos da vida de uma mulher, que esse período gestacional, o período da amamentação, de uma forma mais leve, mais prazerosa também. Em cima disso, semana passada eu estava tratando de um assunto da área de saúde, uma profissional, e ela me fez o seguinte alerta, né? Infelizmente, hoje nós temos o doutor Google, né? E muitas vezes, no sentido de pesquisar as últimas novidades ou intercorrências que possam acontecer numa doença, se baseiam em informações nem sempre confiáveis pela internet. Você acha que a mulher que tem dúvida quanto a isso também pode perguntar para uma amiga, mas também pode ter um mau indicador na internet, Serane? Olha, eu não sou contra procurar no Google, porque muitas dúvidas podem ser esclarecidas. É claro que quando eu busco uma fonte de pesquisa, geralmente eu já vou também olhando em artigo científico. Mas o Google, no geral, te dá um norte para você entender, olha, puxa vida, aqui pode ser o meu caso, ou indício de. Então eu já vou meio que ficando um pouco mais aliviada ou não, lógico que pode ser ali que pode constatar algum fato de doenças e alguma coisa, mas eu posso ter um parâmetro. Mas eu sempre falo, busque o profissional certo, para que possa realmente olhar cada caso. Mas eu não tem como a gente falar para a pessoa não busque na Google, porque daí que ela vai buscar, certo? Porque isso aí já é um ato assim que a gente está acostumado a fazer. Qualquer coceira, qualquer dor de barriga, qualquer calvície, qualquer unha encravada, a gente vai buscar no Google, não tem como. Mas é importante a gente também estar aberto a buscar fontes de pesquisa mais científica, além da fofoca do Google, certo? E buscar pelo profissional certo. Eu falo que sempre tem um profissional mais adequado para atender a sua necessidade. Mas volto a dizer que hoje nós temos esse mês fazendo essa campanha forte dentro dos hospitais, do centro de aleitamento materno. Então, hoje nós temos cursos, profissionais atendendo a necessidade dessa mãe, que antigamente não tinha, né, Roberto? O que foi das nossas bisavós, das nossas mães? Então, foi muito doloroso. O que é mais importante a gente lembrar que todo esse registro doloroso das nossas ancestrais femininas também herdamos. Então, todo esse medo que está aqui na nossa epigenética, no nosso DNA, nós também herdamos das nossas matriarcas. Então, às vezes, nossa avó, nossa bisavó, nossa mãe passou também por esse momento e elas não tiveram profissionais para orientar. Então, é natural que você já tenha essa sensação de medo que nem é tua, é de quem veio primeiro. Então nós temos que honrar, respeitar essas mulheres e até conversar a respeito disso com as nossas mães, nossas avós, nossas bisavós a respeito disso, para saber como é que foi, quais foram os medos que elas tiveram que passar. Tempo de parteira, né, Roberto? Tempo de Verdade. esperar por socorrê-las. Minha avó me conta que ela perdeu um filho, foi demora, falta de ter ali alguém socorrendo, morando no sítio, sem luz elétrica, aquela dificuldade. E daí você vem falando sobre, tem que amamentar de uma forma prazerosa, sendo que essa mulher já teve o filho no ato de muita dor e medo e ansiedade, né? Então, Uhum. nós herdamos isso, Roberto. Então, nós precisamos olhar para isso. Por isso que eu falo que autoconhecimento é muito importante, antes mesmo de você gerar uma vida, porque você precisa olhar para isso. É olhar para a tua história, é honrar a história de dor e sofrimento também dessas mulheres para entender de onde vem seu medo. Porque a hora que você entende tudo isso, você fala, puxa vida, essa dor foi dela, mas não precisa ser a minha. E eu posso fazer Uhum. diferente. Então é muito importante essa compreensão, de entender a necessidade de amamentar, o quanto isso vai favorecer até no seu emagrecimento, porque uma mulher, ela produz mais ou menos 750 mililitros de leite por dia. Ela vai produzir. E para produzir isso, ela gasta, em média, 640 calorias para a produção do leite. E se ela amamentar, ela vai perder 500 gramas por mês, sem atividade física, só o ato de amamentar.
Então, muitas mulheres às vezes estão tão preocupadas, ai, se eu amamentar, meu seio vai ficar flácido, ai, porque eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, porque se eu perder esse tempo todo, eu perco dinheiro, ai, porque o meu corpo, eu preciso voltar para academia logo, porque eu preciso voltar no meu corpo em ordem. Então, ela está tão preocupada com o externo e ela não está olhando o quanto isso é importante para a formação do filho, principalmente nessa fase de oral, que é extremamente importante. Então, é um momento, gente, que vai passar. Fase não é fim. Então, se eu puder deixar aqui esse incentivo, é isso. Fase não é fim. E não se preocupem, porque depois tudo se ajeita. O que não vai se ajeitar depois é a falta disso dentro de um filho, tanto os valores nutricionais quanto esse valor psicológico, tá? Essa fase oral desenvolvida numa criança. Então, você podendo fazer o aleitamento, fazendo a amamentação, esse momento de entrega de amor, de cuidado e prazer, tanto para a mãe quanto para o bebê, façam, insistam, que isso é extremamente importante. Obrigado mais uma vez e até quarta, Leilani. Eu que agradeço, até mais.